Boa noite, minha gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje mais uma aula. Que número que é a de hoje? 68? Aula de número 68, gente. Toda quinta-feira, semanalmente aqui, gratuitamente, contribuindo, compartilhando conhecimento e aprendendo também, porque isso aqui é uma troca de conhecimento. Oi, Liliane, oi, Dani, tudo bem, Bonique? Boa noite, Margarete, Lúcia. YouTube também já estamos ao vivo, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma aula hoje, nossa aula de hoje, o tema que vocês escolheram, parecer social. Me conta aqui, quem tem dificuldade para elaborar parecer social? Qual é a dificuldade de vocês? Já estão acostumados, já escreve bastante parecer, já está familiarizado ou ainda tem alguma dificuldade? Oi, Tanta, Mires, Rafinha. Oi, Liliane, boa noite. Obrigada pela presença de vocês, podem ir compartilhando. Tema da aula de hoje, parecer social. Eu recebo muitas dúvidas, gente, a respeito de como elaborar parecer social, como elaborar um relatório, como produzir, se coloca referência, se não coloca, se cita lei, se não cita, como que faz essa sugestão, esses encaminhamentos, essas propostas de intervenções, né, no parecer social. Então hoje a gente vai falar sobre isso, eu recebo muitas dúvidas, muita gente tem dificuldade para começar a escrever, não sabe aquilo que colocar, o que é adequado, o que não é. Mas hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Bem tranquilinho aqui. Oi, Edima. Vamos lá. Então, olha só. Quando você coloca já de cara no Google o que é um parecer? O que é um parecer para o Google, né? O lugar que a gente sempre faz todas as nossas pesquisas. Lá você encontra o seguinte dito sobre o parecer. É o pronunciamento por escrito de uma opinião técnica que deve ser assinado e datado, deve conter o nome e o registro do profissional emitido por um especialista, o registro do profissional emitido por um especialista sobre determinada situação que exige conhecimento técnico. Então, o que o Dr. Google diz pra gente que é parecer social? É um pronunciamento, um escrito, uma opinião técnica que deve ser assinada pelo profissional que escreveu ali, que tem o seu registro, e deve ser escrito por um especialista de determinada matéria. Ou seja, esse parecer social ele vai transmitir algum tipo de conhecimento técnico. Isto é o significado de um parecer. E o parecer social? Ele vai transmitir um conhecimento em matéria de serviço social. Nós também emitimos um parecer, emitimos ali um conhecimento técnico. Nós damos a nossa opinião técnica que é embasada na matéria de serviço social. Nós emitimos uma opinião, não tem jeito. Todo o nosso trabalho temos que emitir uma opinião técnica a respeito daquele assunto, a respeito daquela situação que nós estamos avaliando. Não tem jeito. Sempre precisa ter uma conclusão, sempre precisa ter um apontamento, uma indicação, uma orientação, e isso faz parte desse parecer. E o que a gente coloca? Esse parecer ele é uma manifestação breve, objetiva, clara, direta, dando ali a sua opinião a respeito daquilo que parece ser o melhor naquela situação. Então, o parecer é aquilo que parece ser melhor para resolver determinada situação. Então, o parecer, você vai elaborar como se fosse uma conclusão, uma indicação de alternativas para possíveis soluções daquela situação. As pessoas estão ali enfrentando aquela violação de direito, aquelas expressões da questão social, você analisa, você estuda, você conhece a realidade, e a partir daquela análise fundamentada, aquela análise crítica, você vai dar o ponto de vista do serviço social para dizer o que é melhor naquela situação. O que poderia ser feito? Sugere-se que faça o quê? Seria adequado que fizesse qual atitude, que situação, qual tipo de encaminhamento pode ser feito. Então isso tudo ele é construído quando você está fazendo ali o seu atendimento, a sua análise, quando você está estudando aquela situação, conhecendo aquela realidade, entrevistando
Aí você já vai fazendo ali mediações para saber como que você vai escrever lá no seu parecer, lá ao final de toda a sua análise, de toda a sua avaliação. Então, assim, ele deve conter, gente, sugestões de como pode se resolver determinada situação. No parecer, gente, você vai colocar sugestões de novas ações ou de ações que podem ser aplicadas para serem desenvolvidas junto àquela situação, buscando o quê? A transformação daquela realidade. O professor Charles Toniolo, ele fala que no parecer social é onde nós podemos colocar sugestões de ações para a solução daquele problema, para a solução daquela situação. Buscando o quê? A transformação, buscando minimizar as expressões da questão social. Então, na hora que você vai elaborar o seu parecer, você precisa fazer uma análise sucinta daquela realidade, daquela questão, daquilo que você está estudando, daquela família que você está atendendo, seja na visita domiciliar ou no atendimento ali presencial no seu espaço socioocupacional. Tudo o que a gente vai escrever precisa ser analisado e baseado também nas dimensões teórico-metodológicas, ético-política e técnico-operativa próprio do serviço social. Ou seja, você vai colocar ali a sua conclusão, indicação. Então, olha só, recapitulando. O parecer, ele traz a sua opinião técnica, sucinta, clara, direta, objetiva, trazendo ali a sua opinião, trazendo ali direcionamento, trazendo situações que possam resolver ou pelo menos minimizar aquela situação, sempre baseado na dimensão teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativa do serviço social. Ou seja, você vai colocar a sua conclusão ou indicação de alternativas possíveis para poder minimizar aquela violação de direito, aquelas expressões da questão social, seja a situação que a família está vivenciando. A depender do tipo de relatório que você vai produzir, ao final precisa de um parecer, a depender do relatório não precisa. Um laudo, ele sempre vem com um parecer social. Vou mostrar para vocês, a professora, acho que é a Mioto, que fala que o laudo sempre tem que trazer um parecer, porque é ali que o juiz vai se basear para tomar a decisão dele. Então, o parecer social, eu tinha uma professora na faculdade que ela falava que o parecer social é o momento em que o profissional aparece, porque ela fala que é neste momento que o profissional, ele vai se pronunciar, ele vai dar a sua opinião, ele vai mostrar o seu conhecimento a respeito daquela situação. Mas não é qualquer opinião, tá, gente? Sabe aquela opinião que você dá lá pra sua amiga, né? Ai, nossa, eu gostei. Ai, não gostei. Ai, eu achei isso, eu achei aquilo. Nossa, isso daí, não sei, tô pensando. Não é qualquer opinião, não, gente. É opinião fundamentada, é opinião baseada nas dimensões do serviço social, nas legislações. A gente precisa ter fundamento ali para dar uma opinião. Não é chegar lá e falar o que você acha, não. É falar aquilo que está baseado mesmo no concreto, no conteúdo, na legislação, na bibliografia. Você não vai chegar e dizer, como eu sempre uso como exemplo aqui, às vezes é processo de benefício de prestação continuada, e aí eu recebo assim, ai, professora, eu não sei se eu dou ou não o benefício. Eu fico chocada, gente, porque essa informação chegou até mim não uma vez só. E aí eu falo assim, gente, nós não damos nada pra ninguém. Primeiro que nós estamos aqui pra viabilizar um direito. Não é nem uma ajuda, que a gente ouve muito isso. Ai, vou fazer serviço social porque eu amo ajudar as pessoas. Ai, que bom, você é assistente social, você ajuda tanto. Não ajudo. Eu viabilizo direitos. Quando tem um direito que está sendo violado, essa pessoa precisa que alguém faça essa viabilização para que seja garantido esse direito, para que ela tenha acesso a esse direito. Não é uma questão de ajuda, é uma questão de direito. E as pessoas têm direitos. E muitos desses direitos estão sendo violados. Muita gente não sabe nem como acessar determinados direitos que elas têm. Então nós estamos aqui para viabilizar direitos. E aí, como que você vai saber se a pessoa atende ou não o requisito de BPC? Você vai conhecer a realidade daquela pessoa, você vai fazer uma visita domiciliar, vai fazer um estudo socioeconômico, vai identificar qual é o grupo familiar, vai identificar qual é a renda per capita daquela pessoa. E aí, o que acontece? A legislação traz o critério de renda para o BPC.
Você vai fazer uma análise. Se ultrapassou o critério de renda, mas qual é a condição que essa pessoa está de vulnerabilidade, de saúde? Coloca tudo isso no seu laudo, vai lá no seu parecer. Entende? A gente precisa se basear e se fundamentar para fazer um parecer. Não é uma coisa aleatória. Ai, não sei se eu vou fazer isso ou não. Não, pelo amor de Deus, gente. Isso daí a gente pode contribuir, sabe para quê? Para continuar a violação de direito daquela pessoa. Se a gente não souber o que a gente está fazendo, nós vamos estar contribuindo para que aquele direito continue sendo violado. Tá? Então, por exemplo, as pessoas, hoje eu recebi assim, professora, eu não sei como fazer um parecer social de um benefício de prestação continuada. E aí eu conversando com ela, quando você apresenta lá no seu laudo, ou no seu relatório que você faz, não sei qual que é o trabalho que você desenvolve, e o porquê você veio buscar conhecer e saber como faz um parecer social, mas via de regra, em laudo de BPC, a gente pode colocar, por exemplo, aqui uma parte bem prática para vocês agora. Eu falei que eu ia ensinar o que é o parecer e também falar sobre alguns pareceres que eu já elaborei ou que eu já peguei de alunos para poder mostrar como fica um parecer social. Então, por exemplo, você está num processo de BPC, já fez toda essa análise que eu trouxe aqui para vocês, né? Identificou todas as situações. E aí você vai lá para o parecer e vai dizer para o juiz, por exemplo, olha, desta forma, ou então você pode colocar diante do exposto. Vou passar um para vocês aqui que tá pronto, tá? Ó, fica assim, por exemplo, um de BPC, tá, gente? Dessa forma, verifica-se a situação de extrema pobreza desta família devido ao fato de não conseguirem se sustentar e nem serem sustentados por demais familiares ou por terceiros. A renda per capita apresentada é inferior a 1/4 de salário mínimo, que é o critério exigido para a concessão do benefício de prestação continuada, e diante do exposto, sugere-se a concessão do benefício de prestação continuada, que contribuirá para garantir os mínimos sociais para a sobrevivência dessa família, possibilitando ao requerente para que ele continue os seus tratamentos, possibilitando que o requerente continue seus tratamentos para que ele possa ter participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Viram? Um parecer curto, direto, objetivo. Citei a lei porque eu falei que a renda per capita é inferior a 1/4 de salário mínimo, critério este que é exigido para a concessão do benefício assistencial. Então, eu não deixei de citar a lei. Falei sobre a lei ali. Você pode até colocar de acordo com o artigo 20 da LOAS, parágrafo tal, o critério de renda é esse, mas eu não coloquei porque eu quis ser um pouco mais direta, um pouco mais prática aqui, tá? E aí, diante do exposto, o que é esse exposto? Aquilo que você já colocou todo no seu laudo, diante daquela análise, de tudo aquilo que você já fez. Você chegou no seu parecer e disse, então, sugere-se a concessão do BPC. Porque, gente, nós não determinamos nada, especialmente quando a gente está fazendo parecer para laudo social, tá? A gente sugere-se que seja feita tal coisa. Parece ser melhor que seja concedido o benefício para essa pessoa. É isso que nós estamos dizendo, tá? Então, assim, o benefício de prestação continuada poderá garantir os mínimos sociais para a sobrevivência dessa família, possibilitando que o requerente continue os seus tratamentos para que ele possa ter o quê? Essa parte está na legislação, ó. Ter participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa partinha aqui tá lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando fala também do BPC. Então, vocês viram que eu fiz um parecer prático, direto, objetivo, dei a sugestão do que parece ser melhor naquele momento, apresentei o critério de renda resumidamente no parecer e disse o porquê ainda que sugere-se a concessão. Primeiro, porque ele atende o critério de renda e segundo, que ele precisa disso para ele poder continuar tratamentos, para que eles possam ter meios de sustento. Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender como que fica um parecer relacionado, um parecer favorável relacionado a um benefício de prestação continuada? Coloca aí para mim, sim, consegui compreender, aprendi, põe alguma coisa aí para que eu entenda que vocês estão me acompanhando aqui. Deixa eu ver. A mesma coisa quando quando a pessoa não atende o critério de renda. Hoje eu estava também conversando com uma aluna onde a família não atende o critério de renda, moram bem, então assim, tem uma condição até estável. Então,
Neste caso, você vai colocar a renda per capita da família é superior ao critério de renda, fazendo com que essa pessoa tenha meios de se sustentar. Quem vai decidir, gente, é o juiz, tá? Eu coloquei aqui, sugere-se o benefício, ou então eu posso colocar a família não atende os critérios de renda e tal. Quem vai decidir é sempre ele. A minha obrigação é colocar as informações que eu colhi ali no momento. Tá? A decisão é dele, tira esse peso das suas costas. Tem gente que fica desesperado, ai, não sei se eu vou dar o benefício ou não vou dar, eu não sei o que eu faço. Faça um estudo social decente que você vai identificar se essa pessoa atende ou não os critérios de renda nessa condição. Bom, é isso, gente, é isso. O pessoal tem muito medo de como começar um parecer, o que colocar. Viram que informações importantes que eu coloquei em um parecer curto até? Esse foi bem curto, bem simples, objetivo, direto. Então, olha só. Este parecer que eu falei aqui, que eu estudei com vocês, ele faz parte de um laudo, tá? Ele faz parte de um laudo, já teve toda a análise, todo o laudo lá, as respostas dos quesitos, ele faz parte do finalzinho de um laudo, porque conforme a nossa professora Eunice Fávero, ela fala que o parecer social, ele pode se constituir como parte final de um laudo social, que foi o que eu apresentei agora, tá? Ele pode ser só aquela parte finalzinha lá do parecer, do laudo, finalizando o laudo, dá o seu parecer, assina e pronto. E peticiona. E a Fávero fala também que ele pode ser uma resposta a uma consulta ou a uma determinação judiciária. De repente o juiz não te nomeou para uma perícia, para você fazer toda aquela perícia e dar o seu parecer, mas ele fez ali uma solicitação de um parecer para você, apenas para você informar alguma situação. Por exemplo, o juiz pode pedir um parecer para saber como que está sendo a adaptação de um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. De repente você trabalha numa instituição de acolhimento, alguma coisa assim, e ele só pede, quero um parecer da situação do fulano de tal, que tá aí e tal, e você vai fazer o seu parecer. Apresenta lá pra ele, o fulano de tal chegou no dia tal, apresenta tal situação assim, assim, está se adequando, está se adaptando, está respondendo bem, assim, assim. Entende? Você vai colocar a situação que se apresenta pra você da forma como o juiz te pediu, por exemplo. Como está isso? Você responde. Aí você vai dar o ponto de vista do serviço social. Está atendendo ao cumprimento da medida socioeducativa? Está sendo adequada? Não está? Precisa modificar tal coisa? Precisa de fazer alguma situação diferente daquilo que está sendo feita? Aí você vai dar o seu parecer. Ele pode pedir, por exemplo, um estudo social com parecer para saber a respeito como que está sendo a curatela de uma pessoa com deficiência. Você vai fazer aquela análise e vai lá no seu parecer dizer como está sendo feita. Está sendo feita de forma adequada? Estão garantindo o direito daquela pessoa? Estão cuidando adequadamente daquela pessoa? Não estão? O que precisa ser feito? Você vai escrever. Pode, Michele. A Michele está perguntando se o parecer social pode ir ao final de um relatório. Pode. A depender do tipo de relatório que você está fazendo, ele pode pedir um parecer social ou não, mas ele pode sim fazer parte do final de um relatório social. Depende de onde você vai enviar ou para que você está fazendo esse relatório. Se o relatório exigir um parecer, faz ao final, sim, tá? Então, o parecer, ele pode ser emitido, gente, de várias formas. Ao final do laudo, ao final de um relatório, a depender da finalidade do relatório, né? Ele pode ser apenas um parecer mesmo, para você informar como está uma situação que ele pede. Por exemplo, quando a gente atua como assistente técnico, a gente vai apresentar um parecer técnico, um parecer social. Mas você não vai só chegar a escrever parecer e dizer, olha, eu sugiro que seja feito isso, 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 isso. Não. Você vai ter que apresentar minimamente a situação, colocar lá a identificação, você vai colocar as informações principais para você dar o seu parecer, tá? Você precisa apresentar ali minimamente a situação. Fica mais ou menos como se fosse um laudo, porque você vai ter que apresentar as informações principais para dar o seu parecer. Mas na assistência técnica chama-se de parecer técnico e não de laudo social, porque a gente já sabe que quem emite o laudo social é o perito social, tá? O assistente técnico, ele emite um parecer. Então, olha só, isso sempre vai depender da demanda do teu trabalho, vai depender do que você está fazendo para saber que tipo de, como que vai ser apresentado esse parecer.
se é ao final ou se é um parecer completo ali, sem ser só a parte conclusiva de um laudo social, tá? Outra coisa, a professora Mioto, ela diz que o laudo social, agora falando de laudo, a Mioto, ela fala que o laudo social, ele é um documento resultante de um processo de perícia, isso a gente já tá craque, e ela diz que o laudo, ele apresenta os registros das informações mais significativas e ele traz um parecer social. Então, gente, todo laudo social traz um parecer social. E a gente não tem como falar de parecer social sem antes citar alguns instrumentos técnicos que a gente utiliza, né? Não dá para chegar e, ó, meu parecer é esse. Não, a gente precisa conhecer uma realidade para dar um parecer social, para dar uma opinião técnica. Todos os nossos documentos técnicos que são escritos, geralmente eles precisam de um estudo social prévio, eles precisam de uma análise antes, eles precisam que a gente utilize outros instrumentos antes de fato escrever. Então o estudo social, ele trata-se do quê? Conhecimento da realidade, a gente vai produzir um conhecimento, vai conhecer uma situação, vai construir ali todo aquele estudo, vamos fazer toda uma análise da realidade social, do estudo socioeconômico, do território, seja da instituição, isso depende do processo que você está atuando, tá? Mas você sempre vai fazer um conhecimento da realidade, precisa sempre ter uma dimensão investigativa própria do serviço social, mas não é uma investigação policialesca, tá, gente? Nós não somos policiais nem detetives, é uma investigação no sentido de pesquisa, de conhecer aquela realidade, no sentido de busca do conhecimento, para a gente poder, então, apresentar ali a nossa análise técnica e apresentar o nosso ponto de vista, a nossa opinião para uma possível solução daquela situação, tá? Então, aquilo que você vai escrever no seu laudo, no seu relatório ou no seu parecer, ele é resultado de uma imagem de uma realidade. Sempre que você vai escrever alguma coisa, você vai estar ali materializando uma realidade que você conheceu. Uma realidade que foi construída a partir do seu conhecimento, uma realidade que foi conhecida a partir ali da sua análise, da sua busca de conhecimento daquele espaço. E para isso a gente utiliza muitos instrumentos técnicos do serviço social que a gente utiliza para conhecer. Geralmente um parecer social, para a gente poder construir um parecer que é um documento escrito, que é um documento indireto, a gente precisa utilizar alguns instrumentos diretos. Quais são os instrumentos diretos? São aqueles instrumentos que permitem a interação face a face, a interação com a outra pessoa. Então é a entrevista, é a visita, é a observação, o acolhimento, o atendimento. Para a gente construir um parecer social, a gente precisa antes ter utilizado outros tipos de instrumentos. Ó, falando em perícia, por exemplo, quando a gente faz perícia social, a depender da situação, do processo, tudo, você pode gravar. Só que jamais gravar sem a pessoa saber, tá? Precisa ter uma autorização daquela pessoa por escrito, caso você venha gravar aquela situação para depois você ouvir, analisar. Então, até na formação perito social tem modelinho lá de autorização de gravação. Se você achar necessário gravar alguma situação, essa pessoa precisa te dar uma autorização por escrito, para você anexar junto lá do relatório, do laudo, seja lá do que você estiver fazendo com essa família, com essa pessoa, tá? Não pode gravar sem autorização, porque isso é crime, tá bom? Se a pessoa souber, isso é crime e pode dar ruim para você. Então, olha só, o parecer social, ele é um documento, gente, que visa a viabilização do direito. O parecer social, ele é utilizado para esta viabilização. É neste parecer que nós vamos dizer ali como que isso pode ser feito.
A partir do atendimento, a partir do conhecimento da realidade, a gente vai identificar aquela situação e nós podemos já criar meios ali, a gente já pode fazer aquela mediação de como aquilo pode ser resolvido. Você está ouvindo uma situação de uma violação de direitos de criança, você já sabe lá no ECA que está escrito a proteção integral da criança, quem que tem direito, quem que tem obrigação de proteger, como que se dá essa proteção. Então você já vai fazendo aqueles links ali na sua mente, sabe? Você já vai pensando onde você vai buscar para poder fundamentar ali, para garantir o direito daquela criança, aquela proteção. Mesma coisa, uma situação de idoso, você já sabe que o Estatuto do Idoso traz ali as garantias, os direitos, aquilo que aqueles idosos podem ter acesso. Então você já vai fazendo aquela ligação na sua mente. Então, por meio de uma ação teleológica provocada pela realidade do conhecimento, nós vamos construindo pareceres. O que é uma ação teleológica, gente? A ação teleológica é o ato de saber onde eu estou e onde eu quero chegar. É uma ação com intenção. Eu estou ouvindo aquela situação, eu estou entrevistando, eu estou visitando, mas eu tenho uma intenção naquela situação. E aí, conforme eu vou ouvindo aquilo com atenção, conforme eu vou ouvindo aquilo com a intenção de conhecer aquela realidade, mas saber como que eu posso mudar aquela realidade. Quais formas eu posso usar para que aquilo seja transformado. Então, é a partir da construção desse conhecimento que nós vamos construindo os pareceres, que nós vamos construindo e identificando as possíveis intervenções, as possíveis decisões que a gente pode vir a tomar a partir daquele parecer, os possíveis encaminhamentos, possíveis decisões, por exemplo, que um juiz pode tomar a partir do conhecimento que ele tem do nosso escrito, daquilo que nós apresentamos para ele como realidade daquela família. Então, ele vai tomar a decisão, mas muitas vezes fundamentado e baseado naquele conhecimento que ele teve a partir do nosso trabalho, a partir do nosso olhar, a partir do ponto de vista do serviço social. Tudo bem, gente? A Patrícia está falando que o Ministério Público pediu um parecer conclusivo sobre uma incapacidade de residir sozinha. Isso daí você vai conseguir fazer a partir do momento que você conhecer a realidade dessa pessoa. Não sei se é autor ou se é o requerente, mas você vai fazer uma visita, vai fazer uma entrevista, você vai conhecer quais são as barreiras, o que faz com que ela não consiga morar sozinha, é isso? Incapacidade. Qual é a incapacidade que ela apresenta? Quais são as barreiras que ela apresenta? Por que ela não consegue residir sozinha? Qual é a situação dessa família? Então, a partir dos instrumentos diretos, uma entrevista, uma visita, uma observação, você vai conseguir construir o seu parecer dizendo a ele a respeito dessa incapacidade. Se há, se não há. Primeiro precisa conhecer, não tem jeito. O professor Charles, ele fala que o parecer... Para você construir um parecer, exige exercício intelectual. Por quê? Porque ele é o resultado das avaliações que você vai fazendo durante todo o seu atendimento. Lembra que eu falei de ir fazendo as mediações? É um exercício intelectual. Você está ouvindo, você está observando, você está prestando atenção, às vezes até anotando ali, e você vai fazendo aquele exercício de busca de avaliações, de pesquisas ali mesmo na sua mente. Qual é a legislação, qual que é a bibliografia, qual professor fala o quê, onde que eu vou achar isso na lei, qual lei, a depender do assunto que você tá, que nem BPC, é o LOAS, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Se é criança, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, você vai ali já naquele exercício intelectual, construindo seus pareceres no momento já do seu atendimento. Então, durante o conhecimento da realidade, é que você vai identificar quais serão as medidas possíveis a serem tomadas diante daquela situação. E aí isso será materializado e oficializado na escrita do seu parecer, na escrita do seu documento.
E eu percebo que a maior dificuldade da escrita de muitos profissionais, o que eu recebo diariamente, é a escrita no parecer. Mas se você colocar em prática isso que eu estou trazendo para você, que os seus pareceres eles já vão sendo construídos à medida que você vai conhecendo aquela realidade, à medida que você vai fazendo essas conexões de informação, na hora que você vai escrever o seu parecer, vai ser muito mais fácil de você colocar aquilo, de você materializar aquilo escrito para enviar para quem quer que seja, especialmente laudo, que é o que a gente mais fala aqui, né? Então você pode construir os seus pareceres no momento dos seus atendimentos, no momento da sua entrevista, no momento da sua análise, ou mesmo depois que você estiver sozinho, que você vai reler toda aquela história, reler toda aquela situação, você vai buscar na legislação e entender quais são os meios que eu posso sugerir para resolver essa situação. Quais são os meios que essa pessoa pode obter a solução desse problema? Ou pelo menos minimizar as expressões da questão social. Então, se você não ouve, se você não observa, se você não pergunta, se não anota os pontos principais, não presta atenção na hora da entrevista, não dá para conhecer uma realidade e não dá para construir um parecer social. Por isso que existem muitas dificuldades na hora de escrever. Falta de conhecimento, falta de estar ali atento à hora do conhecimento daquela realidade. O que eu posso fazer para que isso seja minimizado? É esse o seu parecer, é aí que você vai colocar. Pode ser feito isso. Coloca, é isso o seu parecer. Você só precisa traduzir isso em palavras adequadas, num formato adequado para emitir para aquela pessoa que está te solicitando, de repente, um parecer social. A gente precisa se atentar aos fatos, é importantíssimo, senão a gente não consegue construir um parecer. Eu preciso minimamente ter o conhecimento daquela realidade, daquela situação, saber qual é a situação que eles estão passando, a violação de direito, identificar a violação de direito ali, para eu poder ter esse objetivo de construir um parecer que vá fazer com que seja minimizado aquela expressão, para que seja garantido ou viabilizado, ampliado a permanência de um direito. Outra coisa importante, gente, quando a gente vai materializar ali o nosso parecer, aquilo que a gente conheceu, os nossos objetivos ali para intervenção, quando a gente vai escrever isso daí, a gente precisa ser fundamentado, né? Nós temos todo um arcabouço teórico, vários professores, autores, livros, posicionamento ético. A gente precisa também ler as legislações, se fundamentar nelas, tudo isso que eu já trouxe aqui para vocês. Conhecer as nossas competências, atribuições, não fazer juízo de valor, colocar ali de fato aquilo que é fundamentado. E outra coisa que eu gosto muito de falar, que eu acho importantíssimo e eu não deixo de falar em todas as aulas dos nossos documentos escritos: norma culta da língua portuguesa. A gente precisa conhecer minimamente, gente, a nossa língua portuguesa para escrever de forma correta, de forma adequada, sem erros de português, gramaticais. A gente precisa escrever de uma forma com que a pessoa que vai ler compreenda aquilo que nós estamos escrevendo, não pelos nossos erros de português, porque não adianta um parecer cheio de conhecimento, mas cheios de erros. Isso chama muito mais atenção do que aquilo que você escreveu como conhecimento daquela realidade. Então a gente precisa conhecer minimamente as normas, escrever bem, se tem dúvida pesquisa, usa outra palavra, sinônimo, mas procure escrever corretamente, porque todos os nossos documentos é uma produção nossa, nós que escrevemos, mas a partir do momento que aquilo é peticionado, por exemplo, ou quando vai para algum outro órgão, algum outro espaço socioocupacional, deixa de ser algo só nosso e passa a ser possível leitura de muitas outras pessoas. E eu falo sempre que quando a gente escreve, nós não estamos falando somente de nós enquanto profissionais, mas nós representamos toda uma categoria. Então a gente precisa representar não só a nossa profissão, nós como profissionais, mas também toda uma categoria.
A gente precisa escrever minimamente bem. A gente precisa construir um conhecimento escrito de forma adequada, tá? Porque senão vai chamar mais atenção os erros de português ou a forma inadequada de escrever do que aquele próprio conhecimento que você colocou ali. Eu acho muito importante falar sobre isso, sempre procuro falar, porque eu pego muitos laudos, muitos relatórios e via de regra tá fazendo correção não do conhecimento ali em si, do conteúdo, mas gramatical, tá? Então isso é muito importante a gente se atentar também. Eu acho que faz parte do nosso trabalho. Vocês concordam, gente? Tudo bem? O outro profissional que vai pegar o nosso documento, ele precisa entender aquilo que a gente está escrevendo. E se a gente não coloca ali um mínimo de coerência, de coesão, a gente pode trazer uma confusão. Então, isso faz parte do nosso trabalho também, tá? Então, nossos pareceres precisam estar bem escritos, bem fundamentados, com norma culta da língua portuguesa. Precisa, sim, minimamente ali bonitinho. Isso não é um capricho meu, tá, gente? Eu não fico pegando no pé por causa disso, não. É que é uma exigência de uma produção textual. São documentos oficiais que a gente faz. Nós somos profissionais de nível superior. Nós temos que ter minimamente uma qualidade ali, manter ali uma qualidade no nosso trabalho, né? Não adianta um laudo, um relatório, um parecer carregado de saberes, né, cheio ali de conhecimento e tudo, mas carregado de erro, vão chamar muito mais atenção. Então, todo esse processo comunicativo do assistente social é importante passar mensagens de forma adequada, tanto na escrita quanto na forma do conhecimento, tá? É importantíssimo, porque outras pessoas vão ter acesso, outras pessoas vão ler, outras pessoas vão ter acesso àquilo ali, gente. Então, enfim, bora lá. Eu tô expressando ali a realidade, né? Quando eu tô escrevendo, eu tô expressando aquela realidade, mas eu estou também mostrando o quê? Uma categoria de serviço social. Eu estou mostrando o ponto de vista do serviço social. E isso precisa ser bem feito. Isso precisa de ser de forma clara, objetiva, para que as pessoas que vão ler entendam aquilo que a gente está querendo transmitir. Senão pode causar até uma confusão. Né? Aconteceu esses dias recentemente, uma colega falou que não sabia que outras pessoas poderiam ler aquilo quando ela peticionasse o laudo. E ela escreveu algumas coisas que não deveriam ter escrito. Então, sempre que você vai escrever qualquer tipo de documento, ele vai ser publicizado, vamos dizer assim. Ele vai para a mão de outras pessoas. A única coisa que não vai é o seu estudo social, que você guarda ali para você. É o seu diário de campo, que você guarda ali para você. Aí você escreve ali do jeito que você acha que você vai entender depois. Mas quando a gente vai emitir um documento para alguém, a gente precisa fazer isso de forma adequada. Pensa, gente, representando toda uma categoria. Não é só o seu trabalho, é toda uma categoria. O ponto de vista do serviço social vai estar materializado ali naquele documento que você vai estar fazendo. Então, o que você escreve, ele se torna uma verdade, ele se torna um instrumento de poder. O parecer social, ele é um instrumento que tem um poder de decisão. Ele vai para a mão de um juiz e o juiz vai tomar decisão baseada naquilo que a gente escreveu. O parecer que a gente escreve, ele tem um poder de intervenção, um poder de encaminhamento. Tudo que a gente escreve ali traz um poder de transformação na vida daquelas pessoas. Por isso a necessidade de se aprimorar, de buscar escrever bem, de buscar se fundamentar, saber o que está fazendo. Daniele perguntou, parecer concluído, o juiz pode solicitar um novo? Depende. Depende do juiz, depende o que ele entendeu daquele parecer, depende se foi suficiente para ele, se não foi suficiente, depende. O juiz pode solicitar, o juiz pode fazer qualquer coisa que ele quiser, não tenho como dizer isso para você. Então, gente, outra coisa importante, já quase partindo para o final, outra coisa importante aqui, a gente precisa tomar cuidado também, que embora o que a gente escreva se torne uma verdade, aquilo que a gente escreve se torna um poder de transformação, aquilo que a gente escreve torna um poder de encaminhamento, um poder de intervenção, a gente tem que tomar cuidado que o que a gente escreve não é uma ordem, especialmente quando a gente vai fazer um parecer para um juiz. A gente não dá ordem, faça isso, faça aquilo, não. Por isso que é um parecer social, é aquilo que parece ser bom, aquilo que parece ser adequado.
tá? Então a gente não coloca como uma ordem, tem que fazer ou faça. É adequado que se faça? Seria possível essa intervenção? Sugere-se que seja feito tal coisa, assim, assim, tá? A gente não dá ordem, tá, gente? A gente, principalmente para juiz, teve um até que não aceitou esse sugere-se de uma aluna. Ela mandou lá, sugere-se assim, assim, assim. Ele falou, mandou de volta e falou para tirar o sugere-se. Mas isso foi um caso raro. Na maioria das vezes a gente sugere o que parece ser bom naquela situação. E aí ele vai analisar. Então o que a gente escreve não é um veredito, não é uma ordem. Quem dá o veredito, quem dá a ordem, quem dá a decisão ali no caso do parecer do laudo social é o juiz, tá? O poder de decisão é sempre do juiz. A responsabilidade de decidir alguma coisa é exclusivamente dele. Ele vai avaliar, ele vai examinar, ponderar e decidir. Cabe a nós, enquanto assistentes sociais peritos, informar a respeito da situação, baseado no ponto de vista do serviço social, o que é adequado para aquela situação, o que seria ideal. Sugere-se que se faça o quê? Né? A partir das dimensões constitutivas do serviço social, nós produzimos esse laudo e esse parecer, nós damos elementos que possibilitem o quê? Ao juiz fazer o exercício dele, que é tomar a decisão, tá? É ele que toma a decisão sempre. Nós informamos e sugerimos o que é adequado para ser feito. E a decisão é dele. Então, não se preocupem com esta parte. A decisão é sempre dele. E aí, vocês perguntam, como que eu posso começar, Regiane, um parecer? Eu não sei palavras para começar. Sempre na hora de começar dá um branco. Então, o que você pode começar? Por exemplo, aspas, diante do exposto, identificamos que... E aí, você continua. O que você identificou ali? Você está querendo falar sobre o quê? Tá? Outra coisa, aspas, conforme estudo realizado, a situação é assim, 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 sugerimos que seja feito isso, 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 tá? Ou então os encaminhamentos, conclui-se que a família está assim, 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 o ideal seria fazer tal situação, ou então, com base no que foi exposto, encaminha-se para tal e tal e tal serviço. Você pode começar dessa forma. São essas palavras que a gente começa um parecer. Porque, como eu já disse, a princípio a gente já apresentou algumas situações. Então, você diz depois, com tudo o que foi citado, ou seja, você já apresentou toda uma situação. Com tudo o que foi citado, firme, continua aquilo que você quer colocar. Eu não sei qual que é o seu processo, qual que é a situação que você está analisando, o que você está avaliando, né? Mas então eu vou trazer aqui um exemplo, alguns exemplos de parecer. Eu tenho uns minutinhos ainda, né? Então, olha só. Vamos supor que você tá... Deixa eu ver do que é esse daqui. Esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui é de curador. É de uma curatela. A assistente social fez lá toda a entrevista, fez toda a análise e tal. E aí, no final, ela colocou parecer social. E ela escreveu assim, aspas. Conclui-se do estudo realizado que há proximidade relacional entre o requerente e a requerida, sendo estes familiares como referência para o exercício da curatela. Observa-se que o senhor fulano e a fulana se mostram interessados em garantir os direitos da senhora fulana de tal. Do ponto de vista do serviço social, aponta-se que os direitos sociais referentes à saúde, à moradia, à sobrevivência com dignidade da requerida estão sendo preservados e assegurados pelos requerentes. Ponto. Este foi um parecer social a respeito de um processo de curatela. Era onde uma pessoa estava sendo responsável pela curatela de uma idosa. Olha este parecer, curto, direto, objetivo, apresentando informações importantíssimas. E o que a assistente social disse? Conclui-se, diante do estudo realizado, que... O que ela concluiu? Que há proximidade relacional entre o requerente e a requerida, que a família que está sendo... que é a sugestão lá, que está pedindo para ser curadores lá, eles são referências de família e eles podem exercer o exercício da curatela.
O que mais que ela diz? Que observa-se que o casal, né, que vai exercer a curatela, eles se mostram interessados em garantir os direitos daquela senhora curatelada. Eles se preocupam com ela. O que mais que eles estão dizendo aqui? Do ponto de vista do serviço social, aponta-se que... O que eles estão dizendo? Que o casal está garantindo os direitos referentes à saúde, à moradia, à sobrevivência com dignidade, e eles estão assegurando os direitos daquela senhora que vai ser curatelada por eles. Entende? Olha isso. 3 parágrafos. E ela deu um parecer riquíssimo. Diante do exposto, que ela já tinha feito todo um estudo, e ela apresentou esse parecer de curatela. Gostaram, gente? Vocês conseguiram compreender que um parecer não é tão um bicho de 7 cabeças igual todo mundo pensa? Não precisa ficar enchendo folhas e folhas num parecer social, não precisa. Seja prático, objetivo. Aponta-se que aquela família está garantindo o direito daquela criança. Ótimo! Gente, falando em YouTube aqui, todo mundo já assinou o meu canal do YouTube, minha gente? Assina o canal, ativa o sininho, toda quinta-feira tem aula gratuita. Deu pra entender? O pessoal tá mandando aqui que sim. Que legal. Então, gente, o parecer é isso. Você vai dar o seu ponto de vista ali. Aquela família tá garantindo o direito daquela pessoa? Sim, de acordo com isso, ela está garantindo. Não, não está. De acordo com a situação analisada, está sendo uma violação de direito, não estão garantindo o direito à saúde, assim. Coloquem, é isso. Tá? Um exemplo 2. Vou falar mais um aqui, deixa eu ver do que é esse. Olha só, esse parecer. Bem mais curtinho, mas ela já tinha apresentado toda uma análise, ela já tinha apresentado toda a entrevista, toda a situação de adoção aqui no caso. E aí a última frase dela foi, exemplo 2, tá? Parênteses, a última frase do parecer dela ali, ó. Diante do exposto, salienta-se que não foi identificado restrições de natureza econômica, afetiva, de preservação de direitos, de garantia à educação, à saúde, à alimentação, à moradia, e com isso sugere-se a concessão da adoção em favor dos requerentes. Olha isso, gente. Ela disse que não apresenta restrições na garantia dos direitos. E o pessoal fica assim desesperado. O que eu pergunto? O que eu falo? Como que eu faço? Hoje eu recebi uma lá. Eu fui nomeada no processo, não veio quesitos. O que eu faço? Gente, se envolve criança e adolescente, olha que quantos quesitos você já pode criar só nesse parecer que eu falei aqui, ó. Existe restrição de natureza socioeconômica, afetiva, preservação de direito, garantia da educação, saúde, alimentação, moradia? Olha quanta coisa que já dá pra perguntar. Então não se desespere, gente. Eu falo que quando não vem quesito é até melhor. Porque não tem ninguém melhor para criar quesito em matéria de serviço social do que o próprio assistente social, certo? Então, foi um parecer sucinto, direto, objetivo, porque ela já tinha apresentado tudo lá no laudo e ela apresentou dessa forma. E o final, sugere-se a concessão. Por que sugere-se? Por causa disso, que ela já tinha apresentado lá. Não há restrição da garantia de direito daquela criança. Eles estão garantindo tudo que aquela criança precisa. É isso, gente. Quer mais um? Quer mais um? Falta só 5 minutos? Quer mais um? Eu tenho mais um aqui. Vamos lá, se vocês querem, coloca aí. Mais um. Mais um parecer. Eu acho que agora é benefício de prestação continuada, esse último que eu tenho. Olha, tem mais, gente. Tem mais de um. Tem mais. Olha como que eu sou boazinha. Acho que foi porque eu comi o bombom hoje. Eu preparei uma aula bem doce pra vocês. Quem que acompanha meus stories aqui sabe do que eu tô falando. Olha só. Quando é parecer técnico de assistente técnico, ele já fez o laudo, já apareceu o parecer dele, já deu o parecer dele, você vai fazer o seu parecer técnico, seu parecer social. Você vai precisar apresentar informações importantes para depois você dar o parecer. Então, você vai colocar a identificação, você vai colocar ali uma parte do relato analítico, as partes mais importantes para dar o parecer, porque não tem como você só chegar e dar um parecer se você não explicar alguma coisa antes, tá? Isso falando de parecer técnico de assistente técnico, tá? Porque não adianta você escrever parecer técnico diante do exposto. Que exposto? Tem que ter exposto alguma coisa, tem que ter colocado alguma coisa, tá? Bora lá. Então, olha só, eu falei da adoção, né? A adoção. Esse daqui
é de benefício de prestação continuada. Também um parecer, eu acho que esse aqui é favorável. Olha só, aspas. Concluindo a perícia social, nota-se que a parte autora apresenta características de miserabilidade e ou pobreza, ela colocou aqui barra pobreza, estando em situação de vulnerabilidade social, não apresentando os mínimos sociais para uma vida digna e de bem-estar. Com isso, o benefício de prestação continuada poderá garantir os mínimos sociais para que o requerente tenha uma vida de igualdade com as demais pessoas. O que eu acrescentaria aqui? Por exemplo, concluindo a perícia social, nota-se que a parte autora apresenta características de miserabilidade de acordo com a lei tal, o critério de renda é tal, esta família não alcança esse critério de renda. Você pode colocar também de acordo com a lei, o artigo tal, traz tal informação a respeito do critério de renda. Então você pode acrescentar aqui, porque ela falou uma situação de miserabilidade e pobreza, mas ela não especificou essa condição. Tá? Estando em situação de vulnerabilidade social, uma coisa que eu sempre falo, vulnerabilidade tem vários conceitos, pode ser uma vulnerabilidade de saúde, uma vulnerabilidade de habitação, uma vulnerabilidade financeira, então seria importante também colocar, só vulnerabilidade social fica muito amplo, então poderia explicar um pouco mais e fazer um parecer um pouco mais completo, mas tudo bem, aqui deu para entender também. Tá? Deu para entender que a família apresenta características de situação de vulnerabilidade social, não tendo os mínimos sociais para uma vida digna. Então, com isso, sugere-se a concessão do benefício de prestação continuada que poderá garantir os mínimos sociais. Isso aqui fala na legislação, isso aqui ela está citando lei. Poderá garantir os mínimos sociais para que o requerente tenha uma vida de igualdade com as demais pessoas. Mais um aqui e a gente finaliza, porque eu acho que já deu a nossa hora, né? Deixa eu ver do que é esse daqui. Ah, esse daqui também é de BPC. Olha só. Aspas. O autor vive em situação de vulnerabilidade de saúde. Ah, olha só. Veio o que eu falei naquele anterior, eu nem tinha visto, ó. O autor vive em situação de vulnerabilidade de saúde, financeira e de moradia, pois o benefício de transferência de renda no valor de R$600 não é suficiente para que ele viva com dignidade, pagando despesas como aluguel, água, energia, alimentação, produtos de higiene pessoal e medicação. Ademais, acabaram de perguntar isso aqui no YouTube. Ademais, vírgula, o valor recebido pelo autor não entra para o cálculo da renda per capita para fins de benefício de prestação continuada, de acordo com o Decreto 6.214 de 2007, artigo 4, que diz que valores oriundos de programas sociais de transferência de renda não serão computados para fins de BPC. Portanto, o autor atende aos critérios socioeconômicos exigidos para o benefício pleiteado. Este foi o parecer desta colega. O que a gente pode fazer? Como uma outra colega perguntou, e se ele não atende os quesitos? Você vai apresentar as informações e colocar, portanto, o autor não atende os critérios de renda para o BPC. Se ele não atender, no caso, né? Eu fiz uma perícia recentemente e eu cheguei lá, o autor estava trabalhando com carteira assinada. Então, não tem como ele trabalhando com carteira assinada e ser favorável ao BPC, ele não atende os critérios. Então, eu coloquei no parecer social dessa forma. O requerente encontra-se trabalhando com carteira assinada no lugar tal, com o valor de salário tal. Diante do exposto, o autor não atende aos critérios para o benefício de prestação continuada, pois está trabalhando registrado, mais ou menos isso, me lembro como é que ficou, mas foi um parecer não favorável, mas eu expliquei o porquê, é porque ele não atende os critérios de renda. Para ter o acesso ao BPC, a pessoa precisa estar, como diz a legislação, que eu não gosto dessa palavra, em situação de miserabilidade, precisa comprovar uma renda inferior a 1/4 de salário mínimo. Ele estava trabalhando com um salário mínimo e meio.
registrado. Então essa não é uma condição de uma pessoa que precisa acessar o benefício de prestação continuada. Então você vai colocar não atende os critérios, apresenta toda a situação e escreve dessa forma. É sempre bom citar lei, pode citar lei, ou você pode explicar de acordo com a lei, assim, 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 ou então você apenas cita a lei no meio de uma frase, como eu apresentei aqui para vocês, que também tá tudo bem. Então o parecer, gente, essa conclusão, essa indicação, essa sugestão do que parece ser melhor naquele momento, tá? Então, você vai escrever aquilo que você já conheceu durante a realidade. E você só vai ali materializar aquelas mediações que você fez do que é melhor para aquele momento com as legislações e com as bibliografias para dar as orientações para minimizar aquelas expressões da questão social, para viabilizar um direito. Essa sua fala somente para autor trabalhando em carteira assinada, se a família não atende o critério de renda também de outras formas, mesmo que ele não trabalhe de carteira assinada, mas tem renda dentro do grupo familiar e ultrapassa o critério de renda, aí a pessoa também não atende. Ah, mas ela está numa situação de vulnerabilidade. Aí você pode apresentar essa situação. Não atende o critério de renda devido a isso, isso, isso e isso. No entanto, a condição de moradia é assim, assim, assim. A condição de saúde, de gasto com medicamento e tal. Então, neste caso, sugere-se a concessão do benefício. Como eu disse, quem vai decidir é o juiz. A gente apresenta os argumentos para que ele possa ter base de decisão. Certo, minha gente? Tudo bem? O que vocês acharam da aula? Contribuiu para o conhecimento de vocês? Foi importante? Responde aqui para mim. Foi importante? Trouxe aquilo que vocês estavam esperando? Atendeu às expectativas de vocês? Aprenderam a fazer um parecer social? Se eu der um estudo de caso aqui, vocês fazem um parecer social agora? Excelente, obrigada, muito obrigado, ótimo, muito sim, professora, muito esclarecedor, maravilhosa, eu amei a explicação, obrigada, muito bom, obrigada. Que legal, gente, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela presença. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho. Quem ainda não me segue no Instagram, você do YouTube que não me segue no Instagram, vai seguir no Instagram. Obrigada, viu, gente, pelos comentários, obrigada pela presença, obrigada pela confiança, tá? Eu sigo com inscrições abertas para formação perito social, para escrita em relatórios, laudos e pareceres. Se vocês quiserem, depois é só mandar a solicitação para mim lá no direct do Instagram que eu respondo, mando o link para vocês, os dois estão com inscrições abertas, tá bom? Ah, outra coisa, vocês que acompanharam aqui bastante informações sobre o BPC e eu tô vendo algumas dúvidas aqui. Sábado passado eu fiz uma masterclass, foi um sábado a tarde inteira de aula, das 3 às 5:30 da tarde no Meet, e eu falei tudo sobre benefício de prestação continuada. Ensinei a fazer todos os cálculos de família, de renda, quem entra, eu ensinei tudo. E esta aula ficou gravada na íntegra e está lá na plataforma. Se vocês quiserem ter acesso a esta aula, também ainda dá tempo. Você faz a inscrição, a aula está disponível na íntegra por 6 meses e ainda tem um modelo de laudo com parecer meu em Word editável para você baixar e se guiar por ele, utilizar. Então ainda dá para assistir a aula da Masterclass, ela está disponível, só não vai ter o ao vivo comigo, mas você tem a oportunidade de tirar dúvida comigo, tá? Então se você quiser o link desta aula também, que é uma aula de benefício de prestação continuada, tudo sobre BPC. É uma aula de 3h30, então assim, ela está completíssima e ela está na íntegra disponível para assistir. É só fazer inscrição também que já tem acesso na hora, tá? Professora, nos informa, por favor, próximos cursos de perícia. Ele está com inscrição aberta, tá? Não tem agora abertura de turma, mas ele tá aberto, é só ir lá no link da bio. Ah, eu acho que o link tá aqui já. Pode entrar também. Pessoal do YouTube, então, beijo, obrigada pela presença de vocês. Continue me acompanhando aqui, toda semana tem aula gratuita e eu espero vocês nas próximas aulas, tá? Boa noite, tchau!